nosso coração no tempo em que vivemos. Salmo 137. Acompanhem comigo a leitura, irmãos. Leio aqui na versão NAA. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Senhor, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua santa, viva e preciosa palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie em iluminação pelo Teu Santo Espírito, para que assim o nosso coração possa ser instruído em toda a verdade das Escrituras, que sejamos confrontados, mas ao mesmo tempo o nosso coração receba da esperança que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Usa-me com graça, apesar de mim, e que o Teu povo, os Teus filhos, ó Deus, sejam abençoados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando lendo este salmo e pensando nesta mensagem alguns dias atrás, me veio claramente um dos temas principais que nós encontramos aqui neste texto, que é a dor da ausência. E eu posso dizer que é uma das mais marcantes emoções que um ser humano pode experimentar. Se você já perdeu alguém que você ama, se você já foi tirado de um lugar que você amava, se você tinha algo que você estimava tanto e esse algo se perdeu, você conhece e reconhece esta dor. E eu poderia aqui pontuar uma experiência pessoal que me recordo quando na minha infância, na casa da minha avó paterna, os doces que minha avó preparava para mim. Me recordo das refeições que ela fazia. Ela sempre fazia aquilo que eu mais gostava, que era bife acebolado com batata frita e arroz. Acho que é um prato bem brasileiro esse, né? E aquilo era sempre precioso. E todos os dias eu chegava na casa da minha avó e tinha aquele cheirinho de café passado, tinha aquele cheirinho de pão de queijo, tinha aquele cheirinho dessas comidas gostosas. Dos momentos que a gente sentava no sofá para assistir televisão e minha avó assistia novela e eu assistia novela com ela. Era uma coisa que a gente fazia, irmãos. E eu me lembro que isso tudo mudou quando minha avó, já idosa, foi levada pela insuficiência cardíaca. Ano passado. A nossa vida avança. A gente cresce. A gente vai tomando responsabilidades. O tempo vai ficando escasso. A minha avó, que antes eu via todos os dias, já não via ela todos os dias. Ela já não tinha mais o mesmo vigor. Isso acontece com todos nós e acontecerá com todos nós. Mas a dor, irmãos, de entrar de novo na sua casa e não sentir mais o cheiro de café passado, de não encontrar mais as refeições que eu gostava, de não poder me assentar com a minha avó à frente da televisão e assistir a novela que ela gostava, isso é doloroso. Não sentir aqueles cheiros tão familiares, não experimentar o abraço da minha avó, ouvir as histórias que ela me contava repetidas vezes. Eu já sabia as histórias, irmãos. Não era sobre as histórias, era sobre a minha avó. Era sobre sentar com ela, conversar com ela. E aqui faço um adendo: se você tem ainda os seus avós, não perca a oportunidade de dedicar a sua vida a eles.
dedicar tempo seu a eles. Falo isso principalmente aos jovens. É muito fácil a gente ser envolvido nas coisas da vida e nas responsabilidades que avançam, mas a gente se arrepende depois de não ter gastado mais tempo. Irmãos, eu aproveitei muito a minha avó, mas eu poderia ter aproveitado mais. Eu poderia ter desfrutado mais do tempo em que ela estava aqui comigo. O que restou para mim agora, irmãos? As esperanças e as memórias. Eu poder contar isso para vocês é quase como reviver aqueles momentos. Eu poder olhar nas fotografias que ficaram registradas, os momentos onde eu sentava com a minha avó, os aniversários, tudo isso, essas memórias, sim, preciosas, boas lembranças, irmãos, que trazem alegria ao coração, que me lembram de muitos bons momentos que eu vivi ali, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, ao trazer essas boas lembranças, esses bons desejos e sensações, me trazem e me lembram de novo aquela tristeza e me fazem desejar, ainda que seja impossível a nós, voltar àquele momento. E essa impossibilidade às vezes escorre como uma lágrima. E cada um de nós, na nossa jornada, talvez você se identificou com isso que eu acabei de contar aqui, mas eu tenho certeza que você, na sua história, experimentou situações semelhantes. E é justamente essa experiência da ausência e da saudade que nos ajuda a entrar no espírito do Salmo 137 nessa manhã. Irmãos, é um privilégio nos aproximarmos da palavra de Deus, e em especial dos Salmos, não só pela sua beleza, porque quando nós nos deparamos com o saltério, os 150 salmos que você e eu temos nas nossas Bíblias, nós encontramos uma riqueza, não só de poemas bem estruturados, canções bem colocadas, mas também uma riqueza de emoções e de sensações. Talvez você, quando se aproxima dos salmos, pensa assim: beleza, eu vou ler mais uma vez o salmo que eu já conheço. Vou mais uma vez me aproximar aqui do Salmo 23, do Salmo 91, do Salmo 90, do Salmo 121 e qualquer outro salmo que talvez esteja aí na sua mente. Mas, meus irmãos, nós nos aproximamos de uma riqueza tão grande que muitas vezes nós não nos damos conta sobre a riqueza do ensino do grande Deus das Escrituras, sobre o relacionamento dele com o seu povo. Porque o que são os salmos? Se não um registro, muitas vezes, de orações e canções que o povo de Deus preparou segundo a orientação do próprio Deus na relação dele com o seu povo? Então, quando você se aproxima do salmo, você não se aproxima de algo impessoal. Você vê que alguém direcionado por Deus tomou a pena em suas mãos e às vezes há lágrimas, começou a escrever canções das quais nós lemos. Ou talvez você se esqueça de que Davi, em meio às suas perseguições injustas pelo rei Saul, chorava e lamentava e dizia: Senhor, livra-me. Irmãos, os salmos não são impessoais. Os salmos não estão desprovidos das emoções. Os salmos não devem ser lidos como se fossem tábuas retas. Há curvas ali, há beleza ali, há sentido ali. E eu te aconselho a dedicar tempo a cada um dos salmos. E ali você também vai encontrar emoções amargas. Por exemplo, o Salmo de número 88, na minha opinião, dos salmos mais tristes do saltério, aonde uma pessoa declara que talvez por uma enfermidade tornou como seus melhores amigos as trevas e a escuridão, e todos os seus colegas foram-lhe tirados. Nós encontraremos isso ali. Mas é interessante, irmãos, que mesmo nas emoções mais difíceis, ou talvez naquelas que estamos mais familiarizados, nós temos no saltério o relacionamento de Deus e o seu povo. Seja com as emoções boas, seja com as emoções ruins. E eu e você hoje precisamos disso. Os salmos, as grandes canções do povo de Deus foram registrados para que geração após geração nós pudéssemos nos unir ao coro santo do povo de Deus e entoar as mesmas maravilhas e proclamar as mesmas maravilhas de Deus na nossa própria história, sejam as nossas emoções boas ou ruins, sejam os momentos felizes ou tristes. Irmãos, o Salmo 137, destacando este salmo aqui para nós nessa manhã, é um salmo
que apresenta dessas curvas, dessas emoções, e não foge a nenhuma dessa realidade que eu acabei de expressar aqui. E nós devemos nos aproximar dele com humildade, porque se trata de um salmo pós-exílico, o momento mais escuro do povo de Deus, aquele período onde eles passaram 70 anos cativos em uma terra, como o salmista vai dizer aqui, terra estranha, de um povo estranho. E nesse lugar, 70 anos, distantes de tudo o que lhes era familiar, de tudo o que parecia fazer sentido, de todos os cheiros, de todas as cores, todas as sensações que só a terra de Israel poderia dar àquele povo perdeu absolutamente tudo. Estavam em um lugar onde o povo que os dominava não falava o seu idioma. Estava em um lugar onde a geografia não lhes era familiar. Estavam em um lugar onde aqueles que estavam ali oprimindo aquele povo pediam para que eles cantassem canções e diziam: se alegrem porque vocês estão no centro do mundo. Irmãos, nós encontramos aqui no Salmo 137 o lamento. Aquele povo, o povo de Israel, que escreveu este salmo, ele sabia muito bem por que estava ali. Não era desconhecido o fato que os levara até aquela terra estranha. Aquele povo era um povo marcado pelo juízo divino, irmãos. Não foi a mão dos inimigos que levaram o povo de Israel para Israel, foi a mão do próprio Deus. Foi o próprio Deus agindo em juízo, e um juízo corretivo, divino e paterno do próprio Deus, que levou aquele povo cativo durante aquele período. Ali nós vemos a pedagogia de Deus. Deus, como um bom pai, sabe dos remédios que o seu povo precisa, que os seus filhos precisam. E muitas vezes esses remédios são amargos a nós, como foi amargo a este povo ser levado da sua terra. Mas o Senhor é um pai amoroso, as Escrituras vão deixar isso claro. O Senhor corrige e repreende o filho que ama. Irmãos, esta verdade que muitas vezes encarnamos nas nossas próprias vidas e famílias, foge aos nossos olhos, mas o que estes homens e mulheres, naquele período, levados cativos à Babilônia, estavam ali pensando, era que de fato, o Senhor estava corrigindo aquele povo. Mas não há da parte deste povo nenhum tipo de ira contra Deus, porque como filhos verdadeiros reconhecem o amor do Pai, e entendem e dizem com mais clareza ainda: foram as nossas mãos que nos trouxeram aqui, foram os nossos pecados que nos trouxeram para este lugar. Sem dúvida, irmãos, este salmo nos apresenta em nossos corações uma inquietação profunda. O que nós temos diante de nós como palavra de Deus, que é uma poesia que se torna em canção e em dor, é que conhecer, ainda que em parte, a dor da distância e da perda e da saudade, nos ajuda a perceber a profundidade desse salmo que nós entramos aqui nessa manhã. E o que nós vamos fazer aqui, irmãos? Nós vamos percorrer estes versos aqui, vendo como é que o povo de Deus lidou e viu a mão do Senhor em meio a uma circunstância difícil como essa, e como isso fala ao nosso coração hoje, como de fato um profundo lamento por estar longe de Sião deve ser algo que encontra-se no nosso coração hoje ainda, como também nós devemos nos lembrar que a mesma lembrança que Sião traz e provoca no coração do povo de Israel que estava cativo, distante daquele lugar, também vai conduzi-los a uma memória de verdadeira alegria, e como isso fala a nós hoje. E por fim, nós veremos como essa forte lembrança traz um clamor perfeito, um clamor sincero do coração aflito que espera pela justiça de Deus. A justiça verdadeira de Deus. E o que eu gostaria de expor aqui, irmãos, em primeiro lugar, é que a memória de Sião traz um profundo lamento ao coração. Veja mais uma vez os versos de 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções.
e nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Veja então, meus irmãos, que a primeira declaração aqui é que junto aos rios, ou à margem dos rios da Babilônia, esta pessoa escrevia e pensava sobre essas coisas. Era bem possível, irmãos, que o autor deste salmo, que é anônimo, fosse um levita, fosse alguém que era responsável por conduzir o culto do povo de Deus, talvez tocar instrumentos e conduzir o canto do povo de Deus, naquele período, no templo. Mas ele faz questão de pontuar algo aqui geográfico para nós, que às vezes foge do nosso controle, foge da nossa mente. Veja, as margens dos rios da Babilônia. Por que pontuar as margens dos rios? Se você puder recorrer um pouco na geografia de Israel, e se lembrando agora especificamente da cidade de Jerusalém, aquela cidade não tem rios às suas margens. Não era a vista comum daquele que servia diariamente no templo. Rios. Portanto, ele faz questão de pontuar aqui para nós e para o povo que lia e cantava estas canções, de que eles estavam em um lugar que não lhes era familiar, que estavam diante de uma vista que não era comum aos seus olhos, tendo para nós com clareza o lugar onde Babilônia está, uma terra gentílica, a leste de Israel, um povo que certamente era impiedoso, um povo que marchava em conquista para o oeste, avançando sobre as nações que estavam ali. E nós encontramos isso nos registros, tanto no livro dos reis, quanto também nos livros dos profetas, você encontrará registros dos intentos deste povo. Nós vemos um povo estranho de deuses estranhos, um povo que não conhecia o Senhor, não conhecia Yahweh, não conhecia o Deus da aliança, e muito menos se preocupava com as suas leis, ou muito menos se preocupava com o seu povo. Mas certamente, aquele povo de Israel sabia com clareza que era a mão do Senhor que trouxera este povo, como juízo divino sobre o seu próprio território. O livro de Deuteronômio vai nos dizer, no capítulo 28, versos 36 a 37, o seguinte: o Senhor os levará, e também o rei que os governará, a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Veja que estas palavras foram proferidas no momento onde aquele povo estava preparando-se para entrar na terra, sendo conduzido pelos últimos dias ali de Moisés e depois por Josué. E este texto se encontra em um lugar extremamente importante para o povo, o lugar onde a proclamação é feita de que se aquele povo obedecessem os estatutos do Deus vivo, eles encontrariam uma vida feliz na terra onde o Senhor estava levando-os. Mas se aquele povo desprezasse a lei do Senhor, desprezasse o Senhor, adorasse outros deuses, o Senhor mesmo os levaria para uma terra estranha, de deuses estranhos. Um juízo de Deus, que muitas vezes entrega ao coração dos pecadores aquilo que eles desejam. Portanto, este texto nos leva com clareza ao motivo pelo qual aquele povo estava em um lugar estranho. Por que eles estavam às margens dos rios da Babilônia? O motivo é conhecido: o pecado, a rebelião que os levou até ali. O que sentiam os judeus em uma terra estranha? Saudade de casa, saudade de Sião, e isso os conduzia a um lamento. E por isso então o Salmo 137 começa declarando esta visão que o levita tinha ali, com um lamento. Nós nos assentávamos e chorávamos. Irmãos, você já viu os rios da Babilônia? Você já teve a curiosidade de pesquisar aquela terra? A gente não dá muita atenção para esses lugares, mas sim, era uma terra geograficamente bonita e ainda é linda. Diferente de um clima totalmente desértico, ali nós temos riqueza de jardins. Não era à toa que uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Irmãos, aquele lugar
Era o lugar dos sonhos de qualquer pessoa que deseja morar em um lugar belo, bonito, no centro do mundo. Mas o que o povo de Deus enfrentava em uma terra maravilhosa como essa? Lamento e choro. Isso tem que ensinar algo para nós aqui. Eles estavam ali às margens do rio Eufrates e os seus afluentes, e lamentando e chorando, e o texto nos diz ainda algo mais profundo nos versos que lemos aqui, de que as harpas estavam sendo penduradas. Assim como uma figura de um jogador de futebol que para de jogar bola e pendura as suas chuteiras, aqueles que cantavam e entoavam cânticos ao Senhor, que amavam a vida do culto do povo de Deus, penduravam os seus instrumentos. E um símbolo claro de que acabou o motivo para a alegria. Não há mais motivos para cantarmos. Não há razão que nos leve a produzir som com os nossos instrumentos, com a nossa habilidade. Não tem sentido mais nesse lugar, ainda que esse lugar seja o lugar mais belo do mundo, o lugar onde talvez o centro de todas as coisas estava. Não há sentido, porque nos falta algo. Nos falta o principal. Talvez aqui a fala dos captores, como o texto vai registrar para nós, vem com um tom de ironia, ou talvez até sincero, irmãos. Pense você, aqueles que estavam capturando os judeus aqui, diziam: vocês estão no melhor lugar do mundo, vocês devem agradecer que vocês foram salvos pela Babilônia, e que agora vocês estão no lugar de riqueza, onde talvez vocês passavam fome, no lugar onde vocês estavam, agora aqui vocês têm tudo, e vocês não conseguem cantar. Isso era ao mesmo tempo, talvez, uma pergunta sincera, de alguém que não compreendia a ausência de Sião, ou o que era Sião, o que Sião significava. Mas também era uma facada no coração do judeu, que era lembrado de que ele não estava no lugar onde ele mais desejava estar. Talvez você se identifique com sentimentos como esse. Não há possibilidade de se alegrar em sua nova casa. Não há canções que possam ser cantadas, não há melodias que possam ser compostas e entoadas, distantes de Jerusalém. Não há lugar na terra estranha dos estrangeiros para o canto ao Senhor do povo de Deus. Não há lugar. O lamento dos judeus pela saudade de Sião nos conduz aos pensamentos mais profundos sobre o que isso significa. Irmãos, nós precisamos então entender, para compreender o sentimento do salmista, o que significa Sião. Porque talvez para você e para mim aqui hoje, em 2025, isso não faça tanto sentido, mas veja só, Sião é o lugar por excelência, onde Jerusalém está. O Monte Sião, uma colina, aonde Jerusalém estava construída, Jerusalém, a cidade de paz, Jerusalém, a cidade mais importante de todo o território do povo de Deus, a cidade a qual o próprio Deus diz: porei ali o meu nome e farei no meio daquele povo a minha morada. Irmãos, Jerusalém não era só uma cidade, era a cidade. Jerusalém não era só um local para morar, era o local da habitação de Deus com o seu povo. Ali em Jerusalém estava o templo de Deus. Ali naquele lugar, o próprio Deus se manifestava ao seu povo. Irmãos, quando o judeu olhava para Jerusalém, a cidade de paz, e via que no centro da cidade estava o templo de Deus, e olhava para aquela construção, e via o templo, ele tinha certeza de que tudo estava bem, de que não haveriam perigos, de que eles tinham tudo o que eles precisavam, eles tinham a presença do próprio Deus. Isso talvez é incomum a nós agora, mas ao povo, ao crente do Antigo Testamento, era muito claro entender que aonde o povo de Deus estava, aonde ali estava o povo de Deus, o próprio Senhor se manifestava, e o Senhor preparou um lugar para se manifestar, o templo, e preparou uma cidade para chamar de sua cidade. E isso fica evidente para nós no Antigo Testamento. Sião, para o povo de Israel, para o povo judeu, era o centro espiritual de toda a vida. Não é à toa que nós encontramos relatos nas Escrituras das peregrinações anuais
a Jerusalém. Ainda que naquela cidade não fosse possível comportar toda a população de Israel, toda a população de Israel subia anualmente para Jerusalém, para cultuar a Deus, para celebrar a presença de Deus com o seu povo na terra que Deus preparou para eles. Irmãos, isso significa tudo. Isso é absolutamente tudo. Sião era ao mesmo tempo o lugar onde Deus vivia em sua casa. E na história da salvação, essa pequena cidade ocupa uma posição proeminente, porque se torna o compromisso visível, uma forma visível de entender a aliança. Como é que o judeu tinha certeza da sua salvação e da sua aliança com o Senhor? Ele olhava ao seu redor e via o quê? Jerusalém. Via o monte, via os sacrifícios sendo oferecidos, via a presença de Deus nas festas. E isso tudo era a certeza que ele precisava para que todas as coisas estivessem caminhando como deveriam caminhar. Irmãos, por isso, Sião ocupa um lugar proeminente na história da aliança. E é por isso que esta cidade era tão importante. E é por isso que a queda de Jerusalém atribui ao coração do judeu a maior tristeza que poderia ser experienciada por alguém que amava a Deus. A queda do templo e a visão registrada por Jeremias, irmãos, no final do seu livro, ele registra que o templo estava em chamas. Se existe algo que pode ser declarado aqui como abominação, a pior coisa que poderia acontecer, o desastre, o fim, era o templo pegando fogo, Jerusalém com as suas muralhas derrubadas, gentios entrando e saqueando o templo. Aquilo era o sinal do fim. Não é à toa que Jesus usa essa mesma figura no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, para alertar o seu povo de como serão os dias finais, como será um período de tribulação. Portanto, irmãos, o Sião, além de ser o centro da história de Deus com o seu povo, além de ser o lugar da identidade do povo de Deus, ali mesmo em Sião, o povo que estava em Abraão recebeu uma herança, uma terra, que de fato os conectava com o povo passado, que os conectava com a presença de Deus. Ali era o lugar da adoração, em Sião estava o templo, em Sião estava o verdadeiro culto a Deus, a presença de Deus estava ali. Em Sião era também o lugar da verdadeira alegria. Os povos celebravam e cantavam com força os feitos do Senhor, e era um desejo, uma expectativa do povo do Antigo Testamento de que os gentios se converteriam e iriam para onde, irmãos? Adorar ao Senhor? Em Jerusalém, a Sião. Veja então que Sião ocupa o centro da vida do povo de Deus no Antigo Testamento. E por isso então o salmista vai dizer o que ele diz no verso 4 do Salmo 137. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? O cenário do salmista é um cenário de desesperança, vazio de sentido. Perdeu-se tudo. E esse verso nos conduz a uma descida ainda mais profunda no coração do salmista. E é onde a gente vê esses sentimentos ali de saudade, de tristeza, de desesperança com mais profundidade. Isso nos leva ao segundo ponto. A memória de Sião nos conduz à memória da verdadeira alegria. Veja os versos 5 e 6. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. O verso 5 e 6 aqui, irmãos, nos mostra o lugar desse lamento, como a ferida no coração dos judeus cativos estava aberta e sangrando. E isso alcança a sua máxima expressão pessoal na vida do autor deste salmo, quando ele diz assim: que a minha mão direita se resseque.
pensando que este autor fosse um levita, pensando que ele fala sobre si mesmo pendurando as suas harpas, a sua mão direita era a sua mão de habilidade, era a mão que conduzia a fazer todas as coisas que o tornava útil, era a mão que o conduzia a cantar canções ao Senhor, e ele diz: se eu me esquecer de Jerusalém, do que isso tudo significou para mim, que a minha mão direita se resseque, que eu perca a utilidade. Em outras palavras, que a minha vida se vá. E ele diz ainda mais. Ele diz que a língua dele se colhe ao céu da boca. Irmãos, estas figuras, talvez incomuns a nós, mas não incomuns ao povo judeu. O povo judeu é um povo visual e concreto. Quando eles querem demonstrar sentimentos, eles não vão falar de coisas imateriais, como geralmente a gente faz. A gente tenta subjetivizar as coisas. O judeu não. Todas as vezes ele vai tratar de elementos concretos, materiais, e por isso a figura, para demonstrar com clareza o estado do coração dele, é uma figura real, da língua que se cola ao céu da boca, que é a mão que perde as suas funções. Isso tudo demonstra para nós a profundidade da tristeza. Isso nos leva a essa profundidade. E é por isso então, irmãos, que quando perdeu-se Sião, perdeu-se o templo, restou a este povo uma terra distante, com memórias distantes dos lugares, das paisagens, das celebrações, dos cultos. E estas memórias, ainda que distantes, causavam dor. Mas elas não poderiam ser esquecidas. E é por isso que ele diz assim, que tudo isso aconteça comigo se eu me esquecer de Jerusalém, se eu preferir outra coisa, se eu desejar outra coisa. É por isso então, irmãos, que existe no povo exilado em Babilônia um inconformismo, uma insatisfação, ainda que aquele lugar fosse o lugar que talvez qualquer outro povo desejaria estar. Talvez aquele lugar oferecesse uma paz que eles talvez não experimentavam. Veja que o povo de Israel experimentava paz, mas haviam batalhas, os reis guerreavam, haviam conflitos, desafios se apareciam diante do povo de Deus, mas havia alguém que lutava, como o pastor Cris disse aqui hoje, havia alguém que lutava pelo povo de Deus, e este alguém era o próprio Senhor. Mas isso não livrava o povo de Israel das suas angústias, dos seus desafios, dos seus medos, das suas tristezas, das expectativas do que poderia acontecer. Mas mais uma vez, Sião era livrada, Jerusalém era preservada, Deus manifestava a sua aliança ao povo. Agora aqui, nesta figura, sem Sião, sem Jerusalém, talvez qualquer outro que não fosse judeu entenderia que agora sim, em Babilônia ele encontrou paz. Em Babilônia, um lugar onde não há guerras. Aqui é o centro do mundo. É aqui que tem vida boa. Talvez não tenha inflação aqui. Talvez aqui meu dinheiro vale alguma coisa. Talvez aqui eu consiga desfrutar de uma caminhada sem me preocupar com assaltantes. Talvez aqui em Babilônia seja o lugar aonde os meus problemas vão sumir. Irmãos, alguém que conheceu o coração de Deus, distante do Senhor, não pode viver. A vida perde o sentido. E é por isso que o salmista vai dizer que a minha mão se resseque se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha língua colhe-se no céu da boca se eu me esquecer de Jerusalém. Mas lembre-se, não é sobre a cidade, é sobre o Deus que habitava em meio ao seu povo na cidade santa. Se eu me esquecer, que eu perca toda a minha alegria. Perde-se Sião, significa então, perde-se a alegria plena de viver, pois perde-se a presença de Deus em seu templo. E então, irmãos, existe um clamor daqueles exilados. E o último trecho então nos conduz a esse anseio do coração do povo judeu. Veja então os versos 7 a 9, que nos mostram a memória de Sião, que nos conduz a um clamor sincero por justiça divina. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Finalmente, irmãos,
chegamos aqui ao que é produzido pelo grande lamento do coração de um povo. Um clamor pleno por justiça de Deus, não qualquer justiça, não qualquer reparação, mas uma reparação divina, um grande inconformismo conduzido a uma realidade dolorosa. O que nós temos aqui é um lamento, irmãos. Um lamento verdadeiro e sincero. O pedido do salmista é: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Não era semelhante este o clamor do povo hebreu no Egito enquanto escravo? Senhor, veja o teu povo, lembra-te do teu povo, lembra-te de Abraão, lembra-te da aliança, liberta o seu povo. Esse era o clamor de geração após geração, e aqui nós vemos um eco deste momento. Lembra-te, Senhor, um pedido para que o Senhor se lembre das suas promessas e da sua aliança, irmãos. Vale dizer aqui que, de fato, foi o próprio Deus, como nós já dissemos aqui, que levantou Babilônia como juízo, como executor do juízo corretivo sobre o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Babilônia, irmãos, era uma terra estranha, que cultuava deuses estranhos, um povo ímpio, com um coração cruel, um povo que se entregava à idolatria. Não pense você que Deus fechou os seus olhos para o pecado de Babilônia. Não. Mas saiba de uma coisa: a Bíblia diz que Deus será glorificado no justo, de maneira que ele viva pela sua justiça, mas também no ímpio, para que ele seja condenado. Babilônia, apesar da sua impiedade, é instrumento do juízo de Deus. Isso nos traz um alerta. Não são os feitos das nossas mãos, não são os nossos grandes ministérios, a quantidade de pessoas que frequentam as igrejas, não são os milagres que são operados em meio ao povo, não são estes chancela de que Deus aprova o coração de pessoas, pastores, líderes e quem quer que seja, porque Deus usa até mesmo os ímpios para executar os seus planos. Mas Deus não fecha os seus olhos para o pecado do coração deles. Babilônia, irmãos, terá um fim. O pedido do salmista, então, aqui é claro: lembra-te, Senhor, das suas promessas. Lembra-te, Senhor, que este povo é um povo estranho, idólatra, um povo ímpio. Nós pecamos sim, e aqui eu me lembro muito bem, irmão, se você ler a história, se você ler a palavra de Deus, o Antigo Testamento, você encontrará essa progressão, e ali no livro de Daniel, há um momento onde Daniel, em meio a outro império que dominou Babilônia, ele faz uma oração que é registrada para nós com beleza. Ele diz assim: Senhor, a nós resta o corar de vergonha, porque nós pecamos. Nossos pais pecaram, nós pecamos. Daniel, que estava anos e anos depois dos seus pais que pecaram para que fossem conduzidos àquela terra estranha, ora e se apropria até mesmo do pecado dos seus pais e diz assim: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Conduze-nos à verdade. E é interessante, irmãos. O salmista então roga da mesma maneira, como alguém que está diante de um juiz. O salmista então roga ao justo juiz de toda a terra por justiça. E a expressão de juízo então é aguardada sobre os edomitas. Quem são os edomitas? Edomitas, irmãos, são os filhos de Esaú, que por natureza são irmãos do povo judeu. Aqueles que não estavam incluídos na aliança primária de Deus, mas que deveriam viver de uma maneira harmônica com o povo de Deus, e seriam abençoados por isso, são aqueles que se posicionam ao lado de Babilônia e dizem assim: arrasem Jerusalém, destruam Jerusalém, eu aguardo por ver a ruína dessa cidade, que esse povo morra. Irmãos, esse é o pedido dos edomitas. O lamento então do salmista não é só sobre a perda de Jerusalém, mas sobre a facada que recebe nas costas do seu irmão.
E o clamor então aqui é por justiça, juízo da parte de Deus. Veja, irmãos, que em todos os momentos que nós nos deparamos nos salmos, e aqui existe uma classificação que a teologia dá para esse tipo de salmo, salmo chamado imprecatório, ou um trecho imprecatório, que tem relação com um clamor sincero por juízo. Davi faz isso diversas vezes quando pede a Deus que arrase os seus inimigos, que destrua os seus inimigos. E nós encontraremos vários salmos assim. Talvez você sinta um pouco de desconforto a ler, mas veja, não existe aqui, irmãos, um pedido egoísta por justiça. Não existe aqui, irmãos, um pedido injusto por justiça. Não é um pedido, um capricho do salmista pedir para que Deus arrase os seus inimigos. Não é de Davi como rei, representante da nação diante de Deus, e na relação que Davi ocupava diante do Senhor e diante do povo, um capricho pedir a destruição dos inimigos. Porque na verdade, irmãos, em última análise, a impiedade, os ímpios, são inimigos do próprio Deus. Por isso, o povo de Deus, quando pede justiça, pede por algo e por alguém que faça algo contra a maldade no mundo, contra a impiedade na terra. E este é o interesse do Senhor, porque a Bíblia nos diz que Senhor, o Deus vivo, é um Deus justo, que não inocenta o culpado, mas que faz justiça. E certamente há um lugar aqui, irmãos, para que nós possamos pedir por justiça. Os salmos imprecatórios são um pedido por justiça, e por isso então o salmista aqui pede a Deus: Senhor, lembra-te da tua aliança para conosco e faz justiça contra os ímpios. E por isso ele dirige as suas palavras aos edomitas. E a filha de Babilônia, aqui poderia ser traduzida como a cidade da Babilônia, pede então o salmista a Deus juízo. Isso não é distante do povo de Deus, isso não é desconhecido, porque o próprio profeta Jeremias vai dizer isso no capítulo 51, verso 56, dizendo que um destruidor virá contra a Babilônia. Os seus guerreiros serão capturados, os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição e Ele retribuirá plenamente. Irmãos, não há maldade na nossa vida ou na terra que passe desapercebida aos olhos do justo juiz. Deus não inocenta o culpado. Deus faz justiça. Deus punirá os ímpios pela sua maldade. E nós vivemos em dias, irmãos, dias terríveis, dias onde as coisas ficam engasgadas na nossa garganta, porque nós vemos injustiça, olhamos para o lado e vemos injustiça, olhamos para o outro e vemos injustiça, olhamos para as nações do mundo e cada um busca os seus interesses, injustiça. Deus vê cada uma das injustiças, e Deus mesmo punirá cada um pela sua maldade. E aqui entra o nosso papel como crentes. Nós devemos então tomar as nossas armas, tomar aquilo que está ao nosso lado para então aplicarmos justiça? Não, irmãos, não. Faremos o quê? Oraremos e pediremos ao Senhor. O apóstolo Paulo então reverbera isso quando diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu o retribuirei, diz o Senhor. Nós então, irmãos, não somos chamados a nos preocupar com as nossas próprias individualidades e pensar que as injustiças pelos nossos caprichos ou pelos nossos pecados, que muitas vezes vivemos, devem ser levadas diante de Deus e nós pedimos a cabeça de outro por isso. Não. Não é o capricho pessoal, mas a verdade das injustiças que o povo de Deus sofre. A injustiça que a terra vive e multiplica. Isso sim diz respeito ao juízo de Deus. E na cruz, irmãos, na cruz, nós encontramos o verdadeiro aspecto do amor de Deus pelo seu povo. Aquele povo perdeu Sião, aqui no Salmo 137. Agora nós não temos mais uma cidade geográfica, mas nós temos a presença de Deus, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não mais em uma geografia, como ele diz à mulher samaritana.
Agora, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e pelo Espírito de Deus, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja no Oriente Médio, o povo de Deus que se chama pelo seu nome encontra a presença gloriosa de Deus, e ali em Jesus Cristo, a plena alegria. Então, irmãos, não estamos órfãos mais de uma cidade, temos tudo o que precisamos em Jesus. Por isso eu e você precisamos nos lembrar que, a despeito de todas estas coisas, das sensações, memórias e lembranças, o que importa é estarmos conectados à aliança, é estarmos conectados à videira verdadeira, a Jesus Cristo, porque nele é que encontraremos sentido, e nele é que encontramos o amor de Deus, e nele é que encontramos a justiça, porque a cruz mostrou para nós a face gloriosa do amor de Deus, mas também a sua face justa, ao punir em Cristo Jesus os nossos pecados. Veja, irmãos, antes de Cristo, não poderíamos ler este salmo como sendo nosso, porque nós fazemos parte da impiedade desta terra, mas em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, nós fomos resgatados de um povo inimigo, fomos feitos amigos de Deus. Então, se você e eu estamos aqui hoje, nessa manhã, nós só podemos nos colocar de pé por causa de Jesus Cristo, porque tudo é por Ele e para Ele, porque todas as coisas existem para que fossem convergidas em Cristo. A minha e a sua vida então só encontrarão sentido em Cristo Jesus. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão Cristo Jesus. Irmãos, Sião não está mais em um lugar geográfico. Sião habita em cada um de nós agora pelo poder do Espírito Santo. Mas digo mais a você, você pensa que isso é maravilhoso e já é grande demais, e é mesmo. Mas as Escrituras nos prometem que haverá um dia onde de fato a Sião celestial descerá dos céus. O Cristo voltará. A impiedade e a injustiça do mundo cessarão. As nações serão pacificadas sob o cetro de ferro do nosso Senhor. E naquele dia, então, nós poderemos dizer assim: o mundo pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Todos os reinos da terra estão subjugados diante do único rei existente no universo, Jesus Cristo. E naquele dia, irmãos, nós poderíamos dizer, como diz o autor de Hebreus, e eu termino com este verso. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas vocês, nós, chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegamos aos milhares de anjos em alegres multidões. E naquele dia, irmãos, ouviremos quando esta cidade descer até nós. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Eles serão o seu povo. E Ele será o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, mesmo em meio a memórias, tristezas e lembranças, temos a esperança de que temos verdadeira vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te damos graças, porque em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Graças te dou, ó Pai, pela tua palavra que é verdade, que nos enche de esperança em meio às circunstâncias difíceis. Que o Senhor ajude aos meus irmãos aqui nessa manhã, para que nós possamos, ó Deus, como teu povo, nos lembrarmos da aliança, vivendo uma vida segundo a tua vontade, vivendo uma vida, Senhor, que nos leva mais uma vez às lembranças daquilo que vivemos com o Senhor. Que não haja, ó Pai, para nós nenhum sentido em qualquer vida que seja distante do Senhor. Que nós não sejamos capturados pelos prazeres da Babilônia, porque nós sabemos que a Babilônia há de cair. Nós sabemos que a rebelião contra o Senhor há de cair. E isso tudo porque nos foi proclamada a verdade e a liberdade em Cristo Jesus. Que os meus irmãos aqui sejam alimentados no Senhor e que eles possam encontrar no Senhor a fonte de alegria e satisfação.
seja aqui, seja geograficamente nesta cidade, nesta comunidade ou qualquer lugar onde o Senhor os levar, que eles jamais se esqueçam, ó Deus, de que o Senhor é quem os salvou, quem os chamou para a vida. É o Senhor que traz a fonte de alegria. E, Senhor, se há entre nós alguém que por algum motivo entrou aqui e ainda não conhece ao Senhor, que o Teu Espírito possa libertá-lo nesta manhã. Que o Teu Espírito chame a vida. E que o coração dele agora possa passar a pulsar, ó Deus, vivendo para o Senhor, vivendo para Cristo. E que o Senhor nos ajude a sermos uma comunidade que encara esta verdade, que vive a vida em comunidade, que clama ao Senhor por justiça e que aguarda o reino de Deus vindouro, que consumará todas essas realidades que nós já vivemos aqui entre nós. Nos dá essa graça, ó Deus, para sermos Tuas testemunhas, e nos ajuda. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.